Então, queridos irmãos, a palavra de Deus fala sobre sermos um edifício bem ajustado. E o texto diz que um edifício bem ajustado cresce. O que significa isso? Significa que isso é um processo contínuo na vida e no desenvolvimento de cada crente. Precisamos cada dia crescer. Precisamos nos desenvolver ou desenvolver a nossa construção espiritual para que possamos atingir o nosso objetivo. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado. Então todos têm que crescer. Toda a igreja tem que crescer para que o edifício realmente prospere na sua edificação. Então nesta caminhada, o salvo, ele se comporta como um filho obediente às regras da palavra, à doutrina. O que é doutrina, pastor? Doutrina são regras, são princípios estabelecidos para um determinado alvo. Então, o nosso alvo qual é? É chegarmos à salvação, a chegarmos à nossa morada celeste que Jesus foi preparar para nós. Aleluia! Então, todo crente precisa estar bem ajustado. Ajustado a quem? Ao outro, nessa construção maior que é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Então, templo santo do Senhor. Essa palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior. Lá no tabernáculo, o lugar mais interior que tinha era o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Quando foi construído o templo em Jerusalém, existia aquele véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, que era o lugar mais íntimo, era o lugar onde estava a arca da presença do Senhor. E era ali que Deus falava, do propiciatório, que era a tampa da arca. Glória a Deus. Então, quando Paulo fala sobre isto, ele não se refere à estrutura material, mas sim ao interior do crente, que se tornou templo do Espírito Santo de Deus. Então, o crente é alguém separado do pecado, que pertence a Cristo e passa a viver em santidade. Então, como resultado da comunhão divina, ou seja, da interação entre Deus e o Espírito Santo que está nele, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Ou seja, hoje, eu e você, nós podemos nos tornar morada do Espírito Santo e termos acesso ao Pai através desse sangue que Cristo Jesus derramou na cruz do Calvário e abriu-se o véu rasgou-se de alto a baixo. Você sabe, quando ele disse tetelestai, ou está consumado, estava o plano de salvação concretizado, o plano estava cumprido, e agora cabe a você e a mim cumprirmos aquilo que nós precisamos cumprir para estar na presença de Deus. Buscar a sua presença, nos tornarmos templos do Espírito, morada do Altíssimo, ou morada de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão morada de Deus, ela fazia alusão ao tabernáculo. Por quê? Porque era lá que Deus aparecia, né? E depois, quando foi construído o templo, era o templo de Jerusalém, porque era ali onde Deus fazia morada, entre aspas, ou ele aparecia, ou era a habitação permanente de comunhão íntima. Mas no Novo Testamento,
o crente tornou-se morada de Deus. O crente tornou-se templo santo do Senhor. Ou seja, isso indica que Deus habita em cada um de nós, por meio do seu Espírito, como nós já falamos aqui. Então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele reside individualmente dentro de cada um de nós. Aleluia! E bem como também no corpo inteiro, ou seja, no corpo inteiro que é a igreja, porque Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Ah, pastor, então se nós somos o templo, por que a gente precisa ir à igreja? Exatamente por causa disso, porque nós somos o corpo de Cristo. Não existe corpo desarticulado, cortado, o braço para lá, a mão para cá, o olho para um lado, o nariz para outro. Não existe corpo dessa forma. O corpo tem que estar bem ajustado. O corpo tem que estar colado um no outro, cada membro, não é? Cumprindo suas funções ali. A palavra de Deus também mostra o povo de Deus como rebanho do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Ou seja, Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Você já viu ovelha andando sozinha por aí? Uma ovelha que anda sozinha, ela está à mercê do lobo. Não há perdão. Se ela se desgarra do rebanho, fatalmente ela vai ser destruída pelos lobos devoradores que estão por aí. Então não existe como é que se diz hoje, o crente que é desigrejado. Desigrejado não existe. É você, é o dedo de dizer, não, eu não quero mais ficar nesse corpo, porque esse corpo está cheio de contaminação, eu vou correr fora. Ele se separa. O que vai acontecer com esse dedo? Ele vai perecer, vai ser destruído. E muitas pessoas estão fazendo dessa forma nos dias de hoje, meus irmãos. Mas o que o Senhor quer que nós façamos, que o Espírito Santo quer, é que nós verdadeiramente, como edifício bem construído, fiquemos juntos, fiquemos realmente como rebanho do Senhor, como corpo de Cristo Jesus. Tudo tem sentido de união, tudo tem sentido de coesão, porque na palavra de Deus tudo é assim. Tudo tem que ter coesão, harmonia. Glória a Deus, o corpo tem que crescer bem ajustado, harmonizado. E esta é a palavra de Deus para hoje. Então, concluindo esta palavra, diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Como eu já falei antes, a única pedra que não pode ser substituída é exatamente a pedra angular. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. E nós temos que andar sobre eles, porque Jesus é a pedra angular, mas a base da nossa fé é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Que nós possamos seguir esses princípios, que nós possamos seguir avante a cada dia rumo ao nosso alvo, que é a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Um dia você vai trocar a sua cruz por uma coroa de justiça que nos espera na nossa morada que Jesus foi construir. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos cada dia mais andar na sua presença com fidelidade, com amor e buscando realmente construir o nosso edifício sobre esta pedra angular, a Petra, que é o Senhor Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.